Olá, bom dia. Bom, então estamos aqui na feira Virtual Education USA, sejam bem-vindos. Vamos começar? Hoje nós vamos falar, nessa primeira sessão de abertura, nós vamos falar sobre estudar numa faculdade nos Estados Unidos, no nível de graduação. Meu nome é Cristina Borges e eu sou Education USA Advisor em Fortaleza, no Ceará. E nós temos junto comigo hoje Marco Aurélio Machado, da instituição SESMAC em Maceió. Por favor, Marco, se você quiser se apresentar também seria ótimo. Ok, obrigado, Cris. Meu nome é Marco, como o Cris já disse, e sou Education Advisor desde 2018 na Universidade SESMAC, que fica aqui em Maceió, Alagoas, no Nordeste do Brasil. Muito bem, então vamos falar hoje de quais são as vantagens de você estudar nos Estados Unidos, né? Além de ser esse país maravilhoso, mas tem muitas vantagens. Agora, quando é que você começa essa jornada? Essa jornada, invariavelmente, deve incluir o Education USA. Por quê? Nós somos uma rede global de centros de orientação sobre estudo nos Estados Unidos e somos afiliados ao Departamento de Estado americano. Então, todas as nossas informações são precisas, atualizadas, abrangentes, tudo que você quiser sobre ensino superior nos Estados Unidos, você pode conseguir informações junto ao Education USA. São mais de 400 centros no mundo e no Brasil são 40 centros, espalhados por diversas cidades desse nosso país enorme. Então, o Education USA é a primeira parada para você. Queria me lembrar aqui também todas as nossas redes sociais, o nosso site está renovado, cheio de informações, e eu queria chamar a atenção para o nosso calendário de eventos. Agora, desde que a quarentena começou, desde durante a pandemia do Covid-19, nós temos eventos virtuais todos os dias, de segunda a sexta, em diversos horários, às vezes até no sábado, tá, gente? Mas é sempre bom você verificar o que está sendo colocado, porque esse pode ser o seu primeiro passo, pegar mais informações. Temos também o nosso canal do YouTube com diversos vídeos que você pode também acessar livremente. Temos o nosso Facebook, onde também postamos todos os nossos eventos, e o nosso Instagram. Claro que cada escritório, cada centro de orientação do Brasil tem o seu próprio Instagram e você vai poder também acessar essa informação em nosso site. E agora, a gente vai passar para o que a gente chama dos nossos 5 steps, que é a nossa jornada. Como é que é a jornada de você estudar nos Estados Unidos? Para nós, Cristina, essa jornada... Pois não, Marco, pode falar. antes de você continuar, eu só queria falar para o pessoal que está nos assistindo que vocês têm o Q&A para poderem fazer perguntas enquanto a apresentação vai se desenrolando. Tudo bem? Pronto. Obrigada, Marco, por essa lembrança. Também queria lembrar uma outra coisa, tá? Todos os materiais em cada um dos sites que você vai visitar, digamos, cada um das estações que você vai visitar, vão ficar disponíveis até um mês depois da nossa feira, tá? Então, se você não pegar tudo hoje, não tem problema, você pode voltar ainda. Bom, quais são os nossos 5 steps? Os nossos 5 steps incluem, número 1, você escolher a universidade certa. E qual é a universidade certa? Aquela que é mais famosa? Aquela que é a mais cara? Aquela que é localizada na Flórida ou qualquer estado que você imagine que seja o melhor de morar nos Estados Unidos? Não. A gente parte do princípio que escolher a universidade certa é um processo pessoal e intransferível seu, do você aluno. Qual é o curso que você deseja fazer? Quais são os seus interesses, seus valores? Tudo isso chega dentro do que você vai escolher como a sua universidade ideal, incluindo também a sua própria capacidade de investimento, porque educação é investimento e é investimento para a vida inteira. Junto com o número 1, que também está muito ligado ao passo número 2, são, digamos, os steps, ou seja, as medidas, as dicas que a gente dá para financiar seus estudos. Que instituições têm? Formas de pagamento? Tem bolsa? Não tem bolsa? Tem descontos? Tem formas de pagamento diferenciada? Tem cursos que pode valer a pena você fazer um investimento maior, porque você vai ter um outro tipo de titulação diferente do que você teria acesso aqui no Brasil? Então, a gente tem
essa parte da number one, de escolher a universidade certa e de você financiar os seus estudos nos Estados Unidos, elas duas são intrinsecamente ligadas, tá? E uma vez que você tenha passado por esses dois passos, agora é a hora também de você conhecer mais e fazer a sua candidatura. O que vai ser necessário para a sua candidatura? No processo de busca da sua universidade ideal, da sua instituição ideal, você também vai ver quais são os requisitos que serão necessários. Então, os exames que vão ser necessários, que a gente vai falar daqui a pouco, que tipo de documentação vai ser necessária da sua escola, sua documentação acadêmica, a sua própria, digamos, o seu próprio retrato pessoal, o seu retrato humano, quem é você, o que você fez na escola, o que você pode apresentar para a universidade de interessante. E muitas vezes isso é feito através das essays, não só da listagem do que você faz, mas também das suas essays. O que é que você vai mostrar na universidade, que faz de você uma pessoa tão única e especial. Depois disso, nós temos também, você escolheu a sua universidade certa, já tem o seu financiamento definido, como é que você vai fazer esse investimento na sua vida, já tem a sua candidatura pronta. E aí você foi aceito. Você passa para o passo 4, que é a solicitação do seu visto de estudante. E esse também é uma parte que o Education USA ele ajuda digamos, a reunir as informações necessárias, ver onde você vai poder tirar o seu visto, e esse visto é solicitado junto à embaixada e consulados dos Estados Unidos no Brasil. E aí você já está com o seu visto pronto, agora a gente se preparar para a partida, que não é só você fazer a sua mala, né? Vai ter muita coisa mais. Você vai se preparar psicologicamente para você morar longe da sua família por um período de tempo razoável, entre 2 e 4 anos, até 5 em alguns casos. E como você vai se preparar para isso? Os detalhes de você se mudar para os Estados Unidos, todas as coisas que você tem que estar preparadas, digamos, adquirir, para onde você vai, para qual estado, que tipo de roupa você vai precisar. Claro que tudo isso você já pensou, mas aqui a gente vem no passo 5, a gente dá um detalhamento maior para que você chegue nos Estados Unidos plenamente preparado para ser bem-sucedido, para você estar dentro da universidade que você escolheu, passando justamente por essa experiência que é life-changing. Eu usei o inglês mesmo para poder dizer, fazer uma ênfase, que é uma experiência de vida que muda a sua visão de mundo e que molda a sua trajetória profissional e pessoal. Bom, a gente tem muito mais a falar, né? Por isso que essa mocinha está aí pensando, porque são muitas coisas para aprender realmente. E nesse próximo passo, que a gente vai falar de graduação nos Estados Unidos, as vantagens e as opções diferenciadas, eu vou procurar pedir a ajuda agora do meu colega Marco Aurélio. E aí, Marco Aurélio, agora é a sua vez. Por favor. Obrigado, Cris. Bom dia a todos. Então, nos Estados Unidos, um grande diferencial são os tipos diferenciados que nós temos de tanto universidades quanto de configuração de programas, né? O que abre aí possibilidades para uma flexibilização no currículo e também para que o candidato, né, o aluno, quando é aceito, ele navegue aí por vários tipos de programas até, de fato, se encontrar e poder seguir em frente na sua graduação, né? Então, nós temos universidades que são públicas e privadas, né? Sendo que ambas as universidades, públicas e privadas, elas são pagas. E dentro dessa configuração, nós temos cursos com duração de 2 anos, 4 anos, o que a gente chama também de 2+2 e 3+2. Os cursos de duração de 2 anos é o que nós chamamos de Associate Degree, né? Em que você ingressa numa Community College, estuda 2 anos e sai com um certificado de Associate, que não deve ser confundido com o tecnólogo aqui do Brasil. Apesar de ser 2 anos, não é reconhecido como tecnólogo, né? Temos também a configuração mais comum de 4 anos, né, em colleges ou universities. E esse 2+2 é o seguinte: se você ingressa numa community college, que é uma universidade um pouco menor, mas que também tem algumas vantagens em relação à questão de acessibilidade financeira, de ter também
configurações de sala de aula que são um pouco mais, um pouco menores e também voltadas para um atendimento mais individualizado do aluno. Após esses 2 anos, você pode transferir para uma college ou university maior, para poder obter o seu título de graduação da última universidade. Né? E esse 3+2 é interessante, porque tem também a possibilidade de o estudante ele passar 3 anos estudando na área de liberal arts, né, de humanas, e depois passar mais 2 anos focado na área de STEM, que é Science, Technology, Engineering and Math. Saindo, então, após 5 anos, com Dual Major, né? Ou Double Major, que é uma graduação dupla. Né? Então, você sairia aí com um diploma, com uma graduação dupla, tanto na área de humanas quanto na área de ciências, né? Das ciências exatas. Né? E pegando esse gancho, essa diversidade fica muito evidente porque quando você ingressa numa universidade americana, você tem a possibilidade de navegar no currículo em vários tipos de áreas distintas, né? Então, você pode, por exemplo, pagar matérias ou créditos, né, que é o que a gente chama de créditos, em psychology, por exemplo, né? E ao mesmo tempo também navegar aí no currículo que seja um pouco mais voltado para engenharias, para matemática, para física, né? Isso nos primeiros 2 anos. Depois dos primeiros 2 anos, considerando que você está, claro, né, em uma graduação de 4 anos, você pode depois decidir qual será a sua major, para que nos últimos 2 anos você possa focar realmente naquela major, né? Na major que a gente fala é a área de atuação da graduação, no fim, para que você se especialize naquela área. Né? E interessante também notar que durante a graduação vocês também podem ter possibilidades de pesquisar, né? De entrar realmente em contato com pesquisa, né? E isso também desde o seu freshman year, né? Que é o primeiro ano que você ingressa na universidade. Né? No processo de admissão, você é mais que uma nota. Por quê? Porque além dos testes padronizados, que são uma parte muito importante do application, né? São também considerados vários outros aspectos mais humanos nesse processo de candidatura. Então, a gente vai ver um pouco mais para frente, né, daqui a pouco, que nesse processo você tem que escrever essays, que são redações, falando sobre os seus interesses, sobre suas atividades, o que é que você faz, tanto dentro quanto fora da escola, né, e quais são os seus planos futuros. Né? Então, tudo isso é considerado no processo de application. Por isso que a gente sempre fala que para se candidatar a uma universidade americana, você vai passar por um processo holístico. Né? E a flexibilidade, que eu já havia falado, em que você pode tanto se graduar numa área determinada, né, que é a sua major, que é a área principal, quanto também se graduar em uma minor, né, tanto a major quanto uma minor. Por exemplo, você se gradua em physics, mas também, dentro dessa graduação, no fim, você decidiu prestar uma minor em Japanese Language. Né? Então, é possível que você tanto tenha uma graduação numa área específica, quanto adicione a isso, né, algum tipo de especialidade, que é o que a gente chama de minor. Né? E, claro, tudo isso dentro daquela configuração que nós falamos no início, de que nos 2 primeiros anos você tem a possibilidade de navegar bastante aí pelo currículo das universidades. Sim, Marco realmente colocou uma explicação excelente, Marco, obrigada. Deu para dar uma ideia, gente, dessa diversidade que a gente tem nas universidades americanas. Especialmente eu gostaria de chamar a atenção para os community colleges, porque eles têm muita flexibilidade. E as possibilidades são, assim, muito atraentes, principalmente para alunos aqui do Brasil. Né? E eu acho que vocês, quando vocês saírem dessa apresentação, mesmo que vocês acessem outras, deem uma olhada, dentre as mais de 100 universidades que nós temos aqui presentes, quais delas são community colleges? E vocês vão ver que quando conversarem,
que as opções são excelentes. Bem, vamos passar para o próximo slide. Marco, desculpe, vamos lá? Sim, claro. No processo de candidatura, vocês precisarão passar por vários tipos de exames, né? E também reunir vários tipos de documentos, né? Como, por exemplo, o ACT e o SAT, que seria mais ou menos o Enem americano, que você pode prestar várias vezes no ano, essa é a diferença, né? Então, se você, por exemplo, presta o ACT ou SAT e não consegue aquele score, né, aquela pontuação que é desejada para aplicar para uma determinada universidade, você pode retake, você pode fazer de novo, né, em várias datas que são distribuídas aí no ano. Além disso, é preciso mostrar também uma proficiência em inglês, né, através de exames como o TOEFL, IELTS e agora o Duolingo, que também foi inserido e muitas universidades estão aceitando como a teste de proficiência. Agora, um cuidado que vocês precisam ter é sempre verificar no site das universidades quais são os exames que você pode realizar, né, que vão substituir, por exemplo, a proficiência. Por exemplo, algumas universidades aceitam o Duolingo, mas como complemento para o TOEFL. Então, você precisará também fazer TOEFL/IELTS, e se quiser também colocar scores de Duolingo ou de outro tipo de teste que eles aceitam, vocês são bem-vindos. Documentos como essays, que são textos que precisam ser produzidos durante a candidatura, né? Então, temos, por exemplo, o Common Essay, que é a redação mais conhecida, né, que se tem, em que você precisa trazer sua história de vida e também trazer seus interesses e atrelar isso, né, aos seus interesses e como você vai se desenvolver, né, estando, por exemplo, numa universidade americana, enfim. Preciso também ter o histórico escolar do nono ao terceiro ano, e quem é estudante de IF precisa ter do nono ao quarto ano, que seria o técnico, né? Porque você não pode ter o histórico do terceiro ano sem concluir o técnico, né? E outros tipos de formulários que perpassam aí questões financeiras, né? E também quem quer aplicar para a Bolsa, existem formulários específicos de algumas universidades ou de programas de bolsas que precisam ser preenchidos, isso durante o processo de candidatura. E no formulário que o candidato preenche para poder aplicar para universidades, nós temos também as atividades extracurriculares que têm um peso enorme no processo de candidatura, né? E as cartas de recomendação de professores e também de outras pessoas que não precisam ser necessariamente do âmbito escolar, né? Mas que podem atestar o seu valor, né? O quanto você é a líder, né? O quanto você é organizado ou humano, enfim, né? Mas tendo cuidado, claro, que essa questão das cartas de recomendação pode variar um pouquinho em relação a cada universidade, porque tem universidade que não aceita carta de recomendação que não seja de professores da escola, né? Mas, no geral, são professores e um coordenador escolar. Muito bem. Obrigada, Marcos. Eu queria só ressaltar aqui uma coisa que o Marcos falou, que eu acho muito interessante do processo de candidatura para a Universidade Americana, que são as atividades extracurriculares. É justamente o que o Marcos falou, você não é só a sua nota, não é só o seu aspecto acadêmico dentro da sua escola, mas realmente essas universidades querem saber o que mais você faz, né? Você tem interesses diversos em leitura, dança, você presta trabalho voluntário, né? Então, tudo isso, ou seja, o seu aspecto completo, você como pessoa, é importante para que a universidade leve em consideração. Who are you? Ou seja, quem é você? Gostaria de falar que a gente está tendo algumas perguntas, gente, que estão indo para o chat, em vez do Q&A, tá? Então, eu vou deixar essas perguntas do chat para o final. Quem tiver outras perguntas do Q&A, Marcos, se você quiser responder alguma, a gente pode deixar também para o final, tá? Muita gente, eu vou pegar um gancho de uma pergunta que foi feita aqui, tá? No caso, foi o nosso amigo, deixa eu ver aqui, só voltar aqui um pouquinho, perguntando quem é as universidades de Atlanta, tá? O que acontece? Quando a gente olha para os Estados Unidos, é esse mapa colorido mesmo, porque cada lugar é uma experiência única. Aqui dentro dessa nossa feira,
Eu mesmo não vou poder lhe dizer quais são as universidades de Atlanta, mas então eu lhe convido a você conhecer as que estão aqui e já poder saber. Mas o Marco vai colocar no nosso chat alguns sites em que você pode já começar a fazer a sua busca pelas universidades. Claro que você pode buscar independentemente ou buscar essa ajuda depois de uma orientação com um advisor, como a gente, em qualquer lugar desse país, porque a gente atende virtualmente, né, não só presencialmente, e vocês vão notar que cada universidade, cada lugar é absolutamente único nos Estados Unidos. É uma experiência, desculpe, gente, aqui o meu mouse é muito sensível, por isso que às vezes a apresentação vem e vai. Então, cada experiência, cada lugar é único. E é nessa busca, que é extremamente pessoal, que você tem que ver realmente o que é que você está buscando. Se a sua busca é, eu quero morar neste local, eu quero ter essa experiência cultural desse local, é claro que isso é algo que a gente vai sempre respeitar, mas essa sua busca também tem que estar dentro de todas as suas possibilidades, né? Eu gosto muito quando o Marco falou dessa diversidade, porque cada cidade, cada estado norte-americano, né, cada estado dos Estados Unidos tem a sua peculiaridade. Então, você vai com certeza encontrar o que você está buscando em quase todos os estados americanos. Você tem excelentes instituições para que você tenha uma educação maravilhosa. Bom, a gente tem ainda mais uns 8 minutinhos. Deixa eu ver aqui. Cristina, eu tenho algumas perguntas aqui no Q&A. Pronto, então eu acho que a gente já pode passar para as perguntas, Marco, né? Uhum. Então vamos lá. Tem algumas perguntas que são referentes à questão de bolsa, né? Em como a gente pode pesquisar, né? Quais são os tipos de bolsas que são oferecidas e financiar, né? E também algumas no chat, só reiterando, gente, as perguntas precisam ser enviadas no Q&A, para que a gente tenha um controle melhor, tá certo? Então, em relação a bolsas, cada universidade vai ter uma política de financial aid diferenciada, né? Mas existem aquelas universidades que falam o seguinte, that they meet your financial need, né? Que your demonstrated financial need, ou seja, a sua necessidade financeira que é demonstrada através, claro, de documentos financeiros e vários outros formulários, né? Então, se você é aceito numa universidade que tem esse tipo de política, eles vão fazer essa comparação de o quanto você pode pagar e o quanto eles podem oferecer em relação à bolsa, né? Existem também bolsas de mérito, Merit Scholarship, que são um pouco mais competitivas, porque o candidato precisa ter os scores e toda aquela questão da admissão holística em um patamar um pouco mais acima do geral, né? Para que você tenha condições realmente de receber um tipo de Merit Scholarship. Só que existem vários tipos de bolsas. Então, existem bolsas que variam, né? De 2.000 a 2.500, $10.000, bolsas que cobrem todo o tuition, que é referente aos créditos que você vai pagar durante o ano, né? E bolsas que a gente chama de full ride, que pagam tanto todos os créditos, que são o tuition, quanto room and board e todos os outros tipos de gastos que você poderia ter, que você irá ter, né? Durante esse tempo na graduação, né? E só mais tem um aqui também em relação a bolsas específicas para brasileiros. Existem bolsas que são específicas, por exemplo, para latino-americanos, né? Que você pode aplicar e sendo latino-americano, você consegue algum tipo de bolsa, né? Quais são os tipos de bolsas? Double Major, em uma das áreas de formação. Poderia usar o Education USA Fair como extracurricular. As extracurriculars, elas são atividades que você realiza tanto dentro quanto fora da escola, mas que não são atreladas à grade curricular comum da escola, né? Então, tudo que você realiza, que tem um significado para você, por exemplo, participar de competições, ou abrir um clube de leitura, ou participar de um grupo de biking, ou participar de algum projeto social que tenha impacto,
esses sim são considerados extracurriculars e que vão ter peso em relação ao processo de application, né? Cris, eu vou passar alguns links aqui no chat, aí se você puder Ok, dar uma... pronto. Deixa eu só abrir aqui o chat para mim. Uhum. Você está colocando já os links, né? Uhum. Bom, a gente tem algumas mais perguntas aqui, tá certo? Tem uma que eu coloquei aqui. Existe bolsa para International Transfer Student? Elas são um pouco mais raras, mas existe sim, mas muitas vezes tem que pensar que o conceito de bolsa, quando o brasileiro pensa em bolsa, ele pensa em bolsa completa, e não é bem assim que funciona, mas existem outras oportunidades sim, tá certo? Então a gente sempre aconselha que você procure um escritório do Education USA para ter digamos assim, uma resposta mais abalizada, porque você também vai ter essa procura e a gente vai ver, como o Marco bem falou, cada universidade tem também as suas particularidades. Tá? Para atletas, deixa eu ver aqui, bolsa para atletas também existe, tá certo? E você também deve procurar um centro do Education USA para que você possa ter mais informação sobre isso. O Enem tem alguma influência no currículo? Marca, você pode dar essa resposta, por favor? No currículo? Sim. Mas eu não compreendi muito bem o que seria essa influência no currículo. O que eu sei é que o Enem, em pouquíssimas universidades, aceitam o Enem, a nota do Enem, para ingresso no programa. Como, por exemplo, NYU, só que em um campo que não é em New York, né? Então, são pouquíssimas universidades em que você pode utilizar o score do Enem ou de um National Exam para poder aplicar. Não sei se foi exatamente isso que a Marina perguntou. Vamos ver aqui se tem alguma outra pergunta. Para quem já morou lá, o histórico do high school conta? E para cursos de engenharia, como posso saber quais faculdades oferecem? Marco, acho que você já colocou, não sei se você colocou algum site de search, Vou né, colocar ali. Uhum. mas você pode ter que procurar realmente, tá, Pedro? Sobre quais cursos de engenharia, quais são as faculdades e as universidades que oferecem. Na realidade, o seu histórico de high school, ele entra como histórico escolar, né? Eu não sei que anos você esteve lá, tá? Outra desculpa, Não, imagina. O interessante é que, por exemplo, Pedro, se você tem o high school, ok, você fez lá fora, né? Ou então aqui, porque tem algumas escolas americanas aqui no Brasil. É interessante você ver se a universidade... Só um minutinho. Marco? Pronto. Sim, desculpa. Se a universidade aceita o seu high school em detrimento do TOEFL, porque algumas universidades deixam que o candidato não precise fazer uma prova de proficiência se ele tiver um high school americano, no caso, né? Então há essa vantagem. Finalizando, gente, que a gente está chegando ao finalzinho do nosso tempo aqui. As perguntas que não foram respondidas serão respondidas posteriormente por e-mail, tá? E uma última pergunta, alguém fez aqui, anônimo, sobre o programa Oportunidades Acadêmicas. Sim, ele vai abrir inscrições esse ano, tá? E por último, alguém perguntou como o Covid-19 vai impactar as admissões. Essa é uma resposta mais longa, tá certo? E a gente vai responder, mas realmente já tem afetado bastante. Tem tido muitas mudanças, alguns colleges estão se tornando test optional, né? Ou seja, não estão requerendo o ACT e o SAT, por conta justamente do Covid-19, que acabou fechando, digamos, afetando o funcionamento de vários centros de testes no mundo inteiro, tá? Eu queria só perguntar para a nossa colega se há quanto tempo ainda temos. Se a gente eu acho que já estamos realmente finalizando. Gente, 10h30. Muito obrigada pela presença de todos. Nós vamos responder as perguntas de cada um, tá? Obrigada, pessoal. Obrigada, Marco, por sua presença hoje aqui com a gente. Bye, bye. Bye, bye.